Marcelo Magalhães, bom dia. Você vai me dar aquele feedback, por favor. Se tiver tudo ok, ótimo, muito obrigado. Esse é o princípio do serviço devocional, todo mundo se ajudando para a missão de glorificar a suprema personalidade de Deus e os devotos Bhagavatas, aqueles que são Srila Prabhupada, né? A gente está aqui em glorificação a Prabhupada e, logicamente, a todos os devotos que também estão nessa conexão com o Senhor Supremo através do serviço devocional e, claro, glorificando a suprema personalidade de Deus. O Srimad Bhagavatam, ele tem esse componente, né? Ele revela o Senhor Supremo e também essa revelação se dá através das histórias dos seus devotos, dos devotos do Senhor Supremo. Então vamos lá, hoje é sexta-feira, hoje é dia... Oi, Haribol Beta Gotka, seja bem-vindo também o Jair Caviccioli, Jair Caviccioli. MR Irade, aqui também o Mério Krishna, Jai Srila Prabhupada. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada, não tenha dúvida. Aonde estaríamos se não fosse Srila Prabhupada, né? Todos nós, onde estaríamos se não fosse a ISKCON de Srila Prabhupada, que vem nos socorrer, né? Oferecer esse auxílio, essa dádiva, essa misericórdia sem causa, de nos conectar com o conhecimento das escrituras reveladas na Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Então é isso, hoje é o último dia de fevereiro, 28 de fevereiro de 2025. Fala, Fernando Araújo, também seja bem-vindo, enquanto o pessoal vai se conectando. Assunção Oliveira também, já aqui presente. E eu vou dar então início aqui, fazer uma reverência a Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, e os Bhagavatas, e ao Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. O verso de hoje é o verso, nós estamos no terceiro canto, capítulo 18, intitulado A Batalha entre o Senhor Javali e Hiranyaksha. Eu vou ler o verso número 10, tá? Haridarshana, seja bem-vindo, Hare Krishna, obrigado por sua presença também. Hare Krishna. Então, verso 10 é o seguinte: Shri Bhagavan Uvacha Satyam Vayan Bhovana Gochara Briga Yusmad Vidam Mirigaye Grama Sinham Na Mrityu Pashai Pratimuktasya Vira Vikatanam Tava Grinanti Abhadra. Shri Bhagavan Uvacha, a suprema personalidade de Deus, disse: Satyam, na verdade, Vayam, nós, Borro, ó, Vanagocharaha, residindo na floresta, Mrigaha, criaturas, Yusmat Vidam, como tu, Mrigaye, estou tratando de matar, Grama Sinham, cães,
na não, mrityu pashaihi, pelos grilhões da morte, pratimuktasya, de alguém que está atado, viraha, os heróis, vikatanan, palavras banais, tava, tuas, grinanti, dá importância a, abadra, ó perverso. Então vamos lá, tradução e significados dados por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Então a tradução é a seguinte: a personalidade de Deus disse, na verdade, nós somos criaturas da floresta e andamos em busca de cães de caça como tu. Uma pessoa que está livre do enredamento da morte não tem medo das palavras banais de que tanto te vanglorias, pois estás atado pelas leis da morte. Uau, hein? Isso aqui é o próprio Varahadeva que está se expressando. No verso anterior, por que Varahadeva se expressou dessa maneira assim tão contundente, né? Olha olha a situação de Hiranyaksha, né? O demônio que trazia grande variedade de adornos, braceletes e uma bela armadura dourada sobre o corpo, perseguia o Senhor pelas costas com uma grande massa. Massa é aquela arma, né? Uma arma poderosa. O Senhor tolerou as lancinantes palavras insultuosas do demônio, mas revidou expressando sua terrível ira. Quer dizer, Hiranyaksha já vinha aqui cuspindo marimbondo para cima do Senhor Supremo, na forma de Varahadeva. Olha o que ele falou um pouco antes. Quando caíres morto com o teu crânio esmagado pela massa manejada por minhas mãos, os semideuses e sábios que te oferecem oblações e sacrifícios em serviço devocional também deixarão automaticamente de existir como árvores sem raízes. Caramba! Aí. O Hiranyaksha era muito, assim, atrevido, na verdade, muito atrevido. Então vamos lá, vamos agora ler o significado de Srila Prabhupada. É um significado curto, mas com bastante conteúdo, né? Sempre os significados de Srila Prabhupada. Cada palavra de Srila Prabhupada abre assim um manancial de conhecimento, né? De filosofia para se adentrar e para se debater. Então ele fala assim: os demônios e as pessoas ateístas podem continuar insultando a suprema personalidade de Deus, porém eles se esquecem de que estão sujeitos às leis do nascimento e da morte. Eles pensam que, simplesmente por difamar a existência do Senhor Supremo ou por desafiar suas rigorosas leis naturais, alguém pode livrar-se das garras do nascimento e da morte. No Bhagavad Gita se diz que, simplesmente por entendermos a natureza transcendental de Deus, podemos voltar ao lar, voltar ao Supremo. É aquele verso que fala: Janma karma chame divyam evanjoveti tattvataha tyaktva deham punar janma naiti mamiti sorjuna. Conhecendo a natureza transcendental do aparecimento e desaparecimento de Krishna, do Senhor Supremo, né? A pessoa tem toda a revelação, né?
e não volta a nascer nesse mundo material, senão que alcança a minha morada eterna. Então, voltando no Bhagavad Gita, se diz que simplesmente por entendermos a natureza transcendental de Deus, podemos voltar ao lar, voltar ao Supremo. Mas os demônios e as pessoas ateístas não procuram entender a natureza do Senhor Supremo. Portanto, permanecem no enredamento do nascimento e da morte. Bom, uma maneira de procurar compreender a natureza do Senhor Supremo é indagar filosoficamente acerca da existência. Um Dhira, uma pessoa sóbria, uma pessoa que utiliza corretamente a sua inteligência, uma vez estando uma diva atma, uma alma espiritual, estando na forma humana, que utiliza corretamente a inteligência que ela dispõe, um dos elementos da sua constituição integral como ser no mundo material, que tem a inteligência. Então, quando ela usa essa inteligência corretamente, ela vai indagar sobre a existência. E, uma vez indagando-se acerca da vida, qual a meta da vida, o que é esse mundo, o que significa, qual é o objetivo, então, o desdobramento natural vai ser chegar até a pessoa do Senhor Supremo, a verdade absoluta. Então, os demônios não estão nessa. Eles estão querendo só usufruir do que a vida material tem a lhes oferecer, desfrutar, buscar o desenvolvimento de poder, desenvolvimento financeiro, colocando-se, em última análise, como sendo o centro de todo o universo. E aí já viu, Bom, então vamos lá. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhuttale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Shirupa Sanatana Bhattara Gunata Siddhiva Gopala Bhatta Dasara Gunata Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Vanchakal Patarubhyas Kripa Sindubhya Evacha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá, turma. O verso então é o 10 do capítulo 18 do terceiro canto, e o verso é o seguinte: Shri Bhagavan Nuvacha Satyam Vayan Bhovana Gochara Mriga Yusmad Vidam Mriga Yegrama Sinham Namrityu Pashai Pratimuktasya Vira Vikatanantava Grinanti Abhadra. A personalidade de Deus disse: na verdade, nós somos criaturas da floresta e andamos em busca de cães de caça como tu. Uma pessoa que está livre do enredamento da morte, não tem medo das palavras banais de que tanto te vanglorias, pois estás atado pelas leis da morte. Poxa, aqui o senhor Varahadeva, ele foi assim, pesado, Falou a verdade. Colocou assim Hiranyaksha no seu devido lugar. Se liga, Hiranyaksha. Quem você pensa que você é na fila do pão? Não é assim? Então, aqui é o próprio Varahadeva que está falando, Esse verso começa com Shri Bhagavan Uvacha. Então, está aí dando a entender exatamente que estamos diante de um diálogo de um grande e poderoso demônio, Esse demônio não é fácil, não. Hiranyaksha era muito poderoso, assim como Hiranyakashipu, seu irmão.
Então, ele estava ali completamente absorto na ideia de lutar contra Varahadeva. Insultou Varahadeva de todas as maneiras, ridicularizou a sua pessoa, e, portanto, ali era o momento já em que agora Varahadeva estava, ok, agora nós vamos, então o embate vai começar, né? Próximo de começar o grande embate, tá? Agora, o que a gente pode observar é que, claro, ali dentro daquele teatro transcendental que esse episódio representa, na verdade, Krishna, Krishna especificamente, ele não se ofende por nada. Krishna é Atmarama. Ele está sempre bem-aventurado. Então ele tolera todo tipo de ofensas que possam ser dirigidas a ele. Tá? Naturalmente, aqui nós estamos tratando de uma manifestação, um Lila Avatara. Varahadeva é uma das manifestações Lila Avataras de Krishna, e que vem com um propósito específico dentro do plano de existência material, no qual a gente lida com dualidade, né? Bem e mal, ofensas e glorificações, assim. Então, obviamente, ele vai estar reagindo também dentro desse humor. Até porque dentro desse contexto, Hiranyaksha representa o mal e Varahadeva representa o bem, digamos assim. Obviamente, Krishna está sempre transcendental a tudo, mas dentro do contexto seria a batalha entre bem e mal, como asuras e devas. Obviamente, Varahadeva ele é a própria suprema personalidade de Deus, como eu disse, né? Um personagem um Lila Avatara de Krishna. Mas, em última análise, Krishna não se ofende por nada. Ele só não tolera a ofensa ao seu devoto. Se você quiser agitar Krishna, aí você dirige ofensa ao devoto de Krishna, ao devoto puro de Krishna. Aí pronto, vai arrumar um problema. Esse tipo de conduta é denominada a ofensa do elefante louco, né? Porque o elefante, quando ele fica irado, imagine um elefante, ele sai pisoteando tudo, ele se torna incontrolável e promove muitos danos no ambiente no qual ele se encontra. Suponhamos assim um jardim, tem um jardim, está um elefante louco lá, ele vai acabar com tudo, vai pisotear as plantas todas, vai estragar tudo, as flores, vai devastar tudo. Então, ofender um Vaishnava é, assim, uma atitude muito danosa, muito desafortunada, exatamente pelo fato de que Krishna fica muito ofendido com a ofensa ao seu devoto, mas a ofensa dirigida a ele mesmo, ele releva, né? E por que isso, né? Porque para Krishna, esse é um ponto importante de se entender, né? Por que Krishna ele preza tanto o seu devoto? Porque para Krishna, o seu devoto é maior do que ele. Olha que coisa interessante. Para Krishna, aquele que revela suas glórias está num patamar, o serviço devocional e o praticante do serviço devocional, o devoto puro, que pratica o serviço devocional e que revela aspectos de Krishna, esse Krishna considera como sendo mais glorioso do que ele mesmo.
Muito interessante isso, né? Então, exatamente por isso, Krishna não tolera que se ofenda aquele que está nessa plataforma de consciência. A gente vê, por exemplo, Krishna ele veio a esse mundo como Chaitanya Mahaprabhu. E a gente sabe que, claro, todo aparecimento de Krishna, ele tem duas motivações. Uma motivação externa e uma motivação interna. A motivação externa foi atender o clamor de Adwaita Acharya, que com o advento de Kali Yuga, Adwaita Acharya já estava ali consciente dos desdobramentos de Kali Yuga e da condição miserável que todos nós nos encontraríamos dentro dessa era muito complexa. Então, por isso, Chaitanya Krishna vem para oferecer, né? Ele vem numa forma como Chaitanya Mahaprabhu para oferecer o remedinho que nós podemos nos socorrer nessa era de Kali, para permitir uma revolução interna, uma limpeza interna de consciência e viabilizar a conexão de nós seres kaliuguescos com a Suprema Personalidade de Deus, despertando para o serviço devocional amoroso a Krishna, a atitude amorosa. Ou seja, restabelecimento do Dharma, né? Mas tem a motivação interna, que essa é a motivação mais, assim, especial, que Krishna veio para experimentar a posição de Srimati Radharani. Essa é a motivação interna da vinda de Krishna como Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada explica, né, que Sanatana Dharma, seja muito bem-vindo, Hare Krishna. Então, essa é a motivação interna da vinda de Krishna como Chaitanya Mahaprabhu, que é uma combinação de Radha e Krishna. Mas Krishna vem nessa condição por quê? Porque ele fica muito, assim, estupefato com o amor que Srimati Radharani revela para ele. Ele fica, assim, completamente desorientado, confuso. Como que pode ela ter tanta atitude amorosa perante mim? Que é isso? Então ele quer perceber a posição do seu devoto excelso, da sua, na verdade, Srimati Radharani, ela é própria, ela Dini Shakti. É uma emanação da potência interna de prazer de Krishna, mas que se solidifica como uma entidade, um ser, a principal das gopis, não é isso? A super excelente serva amorosa de Krishna. E Krishna, então, isso atrai Krishna. O serviço devocional é o que atrai a mente de Krishna, e por isso o serviço devocional é considerado mais poderoso do que o próprio Krishna. Krishna é conquistado pelo serviço devocional amoroso, serviço devocional puro amoroso do seu devoto. Então, indo ao ponto agora, Haridas já trouxe aqui um comentário bem interessante, onde ele mencionou: o elefante louco, ao pisotear as plantinhas delicadas, destrói suas raízes e impede o novo desabrochar. A ofensa aos devotos destrói até a raiz da trepadeira do serviço devocional Bhaktilata Bidya. O efeito da ofensa aos Vaishnavas, aos devotos puros, é exatamente isso, que você arruina a possibilidade de se manter conectado com o serviço devocional. Imagine, né? Porque Krishna, ele dá a lembrança e ele dá o esquecimento. E se você ofende um devoto, isso vai deixar ele muito, assim, vai desagradar muito o Senhor Supremo.
E a gente já vem há vidas e vidas e vidas esquecidos de Krishna, né? E pela misericórdia sem causa, pelo amor incondicional de Srila Prabhupada, a gente está podendo realmente entender o que significa amar a Deus. O processo de Bhakti Yoga, o Sadhana Bhakti, é o processo que precipita exatamente a germinação de Bhakti Lata Bija. Bija significa semente, Lata, trepadeira. Bhakti, a trepadeira do serviço devocional amoroso a Krishna. E o desenvolvimento da nossa consciência dentro desse viés do amor a Deus. Ou seja, então é a vida e alma de tudo que é real. A gente se conectar com o serviço devocional é a nossa boia de salvação. E se você ofende aquele que Krishna considera como sendo maior do que ele mesmo, né? Krishna tem um amor assim especial pelo seu devoto. Embora ele fale no Bhagavad Gita que ele é imparcial para com todas as entidades vivas, mas a gente sabe que depois ele menciona, né? Mas olha, meu devoto, eu tenho uma atração especial. E ele menciona depois, mas aquele que prega as minhas glórias, esse é muito querido por mim. Então aí que se tem que ter cuidado, né? Porque como o Haridashana mencionou aqui nesse seu comentário, destrói-se, né, o link com Krishna, que é o serviço devocional, até a raiz. Imagine, né, você ingressa no serviço devocional através da misericórdia, sem causa, do Guru de Krishna, né? Como fala lá no Chaitanya Charitamrita, Brahmanda Brahmite Konya Bhagavantiva, Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Lata Bija, indo bem direto a essa analogia, né, da semente da trepadeira do serviço devocional que pode se obter por misericórdia sem causa do Guru de Krishna. E nós somos assim, como se diz, demonstrações dessa misericórdia sem causa de Srila Prabhupada, né? Prabhupada que veio para o Ocidente, toda a história de Prabhupada que a gente conhece, exatamente para permitir o quê? Que Bhakti Lata Bija, que a semente da trepadeira do serviço devocional se instalasse no nosso coração, permitindo então o nosso ingresso nessa dinâmica do serviço devocional amoroso a Deus, através de uma prática, né, um estágio preliminar para o desenvolvimento de potencialidades devocionais, para que a gente possa vir a alcançar, então, o serviço devocional puro, Bhakti pura. Imagina, aí você vai e pisa na bola, ofende os devotos puros, aí complicou, né? Aí você vai estar destruindo todo esse caminho, né? Então a gente tem que ter muita lucidez, né? Prezar muito os devotos. Todo devoto deve ser prezado. Todo devoto. Não só os devotos puros, mas todo aquele que está demonstrando interesse em estar conectado com o serviço devocional, porque imperfeições todos temos. Então a atitude de um devoto é sempre observar a qualidade do Bhakta, daquele que acabou de chegar. Só o fato de uma pessoa que acabou de chegar na conexão com a ISKCON de Srila Prabhupada, só isso já é motivo de glorificação. Porque é uma pessoa que está inclinada exatamente a trilhar o trabalho de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. Então é uma pessoa que precisa ser acolhida. E ela, naturalmente, ela tem uma qualidade já ali intrínseca, que é exatamente esse interesse de conhecer Deus. Então, os devotos, eles sempre têm que estar se glorificando, se apreciando uns aos outros. Isso faz parte. Isso é muito falado lá no Upadeshamrita, entendeu?
relacionamento entre os devotos, né? Como estabelecer o relacionamento entre os devotos. Claro, o princípio hierárquico é muito importante, mas quanto mais consciente de Krishna uma pessoa é, mais ela vai ter a capacidade de observar as qualidades positivas do outro, entendeu? Isso é um princípio muito importante, né, da vida espiritual, que é a humildade, entendeu? Você saber que nós não somos detentores de nada. Nós somos náufragos nesse mundo material e só estamos podendo caminhar na direção do serviço devocional pelo fato de Prabhupada veio jogar a boia de salvação pra gente. Se não fosse Prabhupada, onde estaríamos, né? Esse é o ponto. Então, agora, uma coisa interessante é que nós estamos aqui diante de uma situação em que a Suprema Personalidade de Deus está num grande embate contra um demônio. É verdade? Hiranyaksha, esse grande demônio poderoso. Agora, entendamos que Krishna não tem inimigos. Deus, ele é um ser absoluto. A suprema personalidade de Deus, melhor dizendo, né, que denomina a condição de Krishna como estando acima de tudo, de todos e sendo a fonte de geração de tudo que existe. Krishna não tem oponente, entendeu? Nada pode se rivalizar com Krishna, entendeu? E todas as suas lilas, como essa que a gente está aqui observando, que é a batalha entre Varahadeva contra o demônio Hiranyaksha, ela só acontece pelo desejo de Krishna. Por mais uma motivação interna dele, que Krishna gosta muito dessas lilas onde ele desfruta. Tanto assim que, por exemplo, Hiranyaksha ele só é muito poderoso porque o próprio Senhor Supremo dota ele de potencialidade. Hiranyaksha, na verdade, é um devoto puro, é um Nityasiddha, é uma alma vinda do plano espiritual e que vem como coadjuvante no teatro transcendental do Senhor Supremo, agir na condição de oponente de Varahadeva. Ou seja, a motivação interna do aparecimento desse Lila Avatara é porque Krishna queria executar esse passatempo. E claro, e a motivação externa é, mais uma vez, o restabelecimento do Dharma, porque tinha um demônio ali causando muito furor, né? Muito atemorizando todos os semideuses, gerando um distúrbio dentro do cosmo material. Mas está tudo sob o controle de Krishna. Algumas linhas espiritualistas, né, advogam que porque tem lá aquele ser que é o anticristo, que é o demônio, que é o diabo, que teria uma força tão poderosa como a de... Não, ninguém, porque tudo está dentro do plano de Deus. Deus, ele é supremamente poderoso. E nesse episódio, como em vários episódios de lilas avataras de Krishna, Krishna só se submete ali a um momento de tensão por puro desfrute, tá? Para tornar a história mais interessante. Porque nessa batalha de Hiranyaksha com Varahadeva era ali muito forte, muito poderoso, um oponente assim difícil. Mas por quê? Volto a dizer, porque na verdade toda essa potência dele é uma concessão de Krishna para tornar o embate mais interessante, né?
todas as lilas de Krishna, os seus oponentes, eles são almas puras. Krishna não vai lutar com um demôniozinho aqui do mundo material, entendeu? Sabe? Aqui nessa Kali Yuga tá cheio de demôniozinho, mas demônios assim insignificantes. Tá? Krishna não se rivaliza com esse pessoal. Então Krishna ele só tem assim, predisposição para lutar dentro de um contexto que ele mesmo, é um roteiro que ele mesmo predetermina. E sempre buscando assim um prazer pessoal seu interno. Né? E claro, Jada hridharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanan srijamyaham. Srijamyaham, de Krishna está falando, nesse momento eu apareço. Que momento é esse? Jada, de tempos e tempos. Dharmasya glanir, quando tem um declínio do Dharma. Abhyutanam adharmasya, e uma predominância do adharma. Então é assim, nesses momentos ele vai surgir para o restabelecimento do Dharma. E voltando a dizer, motivação externa. Motivação externa. Esse verso que eu mencionei do capítulo 4, Bhagavad Gita, é o verso 7. E logo no verso seguinte, o verso 8, desse mesmo capítulo 4, aí Krishna vai falar, Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam dharma sanstapanartaya sambhavami juge juge. Krishna fala que para proteger os devotos, Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam, e para aniquilar os demônios, Dharma sanstapanartaya, para o restabelecimento do Dharma, para restabelecer o Dharma, Sambhavami Juge Juge, eu apareço de Yuga em Yuga. Ou seja, essa situação que a gente está aqui lidando, nesse embate entre Varahadeva com Hiranyaksha, é um roteiro pré-estabelecido por Krishna. Né? Agora, nesses momentos, nessas lilas de Krishna, o que é importante para nós? São os ensinamentos que estão por trás de tudo isso. Né? Por exemplo, a importância do cultivo das virtudes, a força do bem sobre o mal. Aí são aqueles conceitos que a gente já sabe, aqueles princípios que vão permitir o estabelecimento de uma conduta, de uma vida de retidão, de valores, de princípios éticos, morais. Essa é a questão toda. Aí que Krishna vai estar nos socorrendo. Entendeu? Ele vai estar ensinando que, olha, você querer poder, querer ser o poderoso que oprime outras entidades vivas, não, isso daí não é a sua posição, entendeu? Então, ou seja, esse é o legado dessas lilas de Krishna, né? Os ensinamentos para nós, almas espirituais que estamos aqui perdidos nesse mundo, não mais tão perdidos, porque já temos o farol de Srila Prabhupada iluminando o nosso caminho. Né? A gente recebeu essa dádiva do serviço devocional e temos que empreender com bastante determinação para que a gente possa caminhar a passos largos, sólidos passos. Não precisa nem ser passo largo, pode ser até o passinho do elefante. Curto, mas sólido. Mas ir nessa caminhada. Né? Então, ou seja, esse capítulo específico contextualiza essas afirmações que Krishna faz lá no Bhagavad Gita, no capítulo 4, né? Esses dois versos que eu citei, versos 7 e 8. Né?
Repetindo, né? Sempre onde quer que haja um declínio da prática religiosa, ó descendente de Bharata, em um aumento predominante da irreligião, nesse momento eu próprio desço, né? Para libertar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião. Eu mesmo apareço milênio após milênio. Então tá aí, né? Essas são as motivações, né? E logo depois, o verso seguinte é exatamente aquele que Prabhupada menciona no seu significado, tá? Que ele fala, né? No Bhagavad Gita se diz que simplesmente por entendermos a natureza transcendental de Deus podemos voltar ao lar, né? E o verso qual é? Janma karma chame divyan evanjoveti tatuaha que actuadeham punarjamana itimameti sorjuna, que é aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança minha morada eterna, ó Arjuna. Então, olha a importância dessa nossa conexão com os Shastras, com as escrituras reveladas, né? A importância desse debate filosófico, né? Fala aí, Mahara, Hare Krishna, Haribol. Nós estamos lendo aqui o terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 18, verso número 10, tá? E eu citei aqui o Bhagavad Gita, capítulo 4, versos 7, 8 e o último agora, o verso 9, tá bom? Então é isso, né? O conceito de demônio, tá? Acho importante também fazer uma breve observação sobre isso. É toda aquela entidade viva que está aí vivendo e pensando que pode viver nesse mundo separadamente de Deus, né? E que está tudo bem. Viver separadamente de Deus até pode, porque exatamente essa é a característica desse plano de existência material. Ele é um local para alocar as almas que querem viver separadamente de Deus, como nós o somos. Só que a gente teve a misericórdia sem causa de Prabhupada, e aí, opa, vamos botar o trem no trilho, né? Não é assim, a vida, estamos entendendo a meta da vida, né? Entendendo a natureza desse mundo e para que esse mundo serve. Existe uma motivação por trás de tudo isso, né? Então, mas a pessoa, o demônio, dentro do conceito védico, esse termo demônio para nós é muito pesado, né? O ocidental, quando fala de demônio, ele pensa naquele ser horripilante. Mas, na verdade, o demônio é todo aquele materialista, grosseiro, ou não, nem necessariamente tão grosseiro, mas a pessoa que quer usufruir dos benefícios da vida material separadamente de Deus, que não entende que tem um proprietário de tudo. Krishna é o proprietário de tudo. Então você não pode, assim, usufruir de tudo desse mundo sem, assim, reconhecer a propriedade de Deus. Ah, pode sim, até pode. Pode, você pode. Mas vai sofrer as consequências desse ato impensado. Entendeu? Então, agir com nessa conduta, isso é uma atividade demoníaca. É um materialista. Ele quer desfrutar de tudo do mundo, que é propriedade de Deus, mas não quer Deus. Então isso dá problema, né? Isso daí dá problema. A pessoa fica submetida ao samsara, né? Ciclo de nascimentos e mortes. E tem gente que tolamente, que está numa condição boa, um corpo perfeito, uma
capacidade intelectual ok, uma inteligência material, né, que lhe permite, inclusive, dispor, né, de uma vida digna, até confortável, com desfrutes, podem ser até desfrutes menos grosseiros, mas está desfrutando, entendeu? Aí ela pode achar que está tudo certo, não preciso de Deus para nada. Isso é um grande equívoco, né? Porque o mau uso do nosso livre-arbítrio, né? O mau uso das benesses que Deus nos dá, né? Em razão do karma, isso pode promover uma consequência desagradável numa próxima etapa de existência. Aquela história da roda gigante, né? Todo mundo, quando está na roda gigante, quer chegar lá na cadeirinha que fica no topo da roda gigante. Aí a pessoa se sente ali absoluta, né? Estou aqui no alto, estou vendo tudo. E aí ela tende a se esquecer e daqui a pouquinho o operador da roda gigante vai apertar o botão, vai puxar a manivela e a cadeirinha começa a descer, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa vida quando a gente está... Porque a tendência do desenvolvimento econômico, de condições favoráveis de vida material, é o esquecimento de Deus. A gente achar que está tudo bem. Isso acontece até nos planetas superiores, planetas celestiais. E aí a cadeirinha ela está sempre girando, né? Samsara significa isso, né? Você está ali no ciclo de nascimento e morte e a cadeirinha muda de lugar. As leis da natureza material são implacáveis. Isso é uma observação, um ponto filosófico que Prabhupada menciona aqui, né? Que os demônios eles desafiam, né, Deus e as rigorosas leis naturais. E que ninguém pode se livrar das garras de nascimento e da morte. Olha só. Então esse é o ponto, né? A cadeirinha da roda gigante, ela, no mundo material, a cadeirinha está lá no alto, mas saiba que vai ter um operador que vai fazer... São os gunas, né? Aí você desperdiçou seu tempo, não utilizou bem a sua inteligência. E numa próxima vida, a coisa começa a degringolar e você pode ir sendo absorvido pelos gunas menos favoráveis, né? Sattva-guna, ok, mas a gente sabe que a gente tem que transcender a bondade, né? Então, perdeu-se tempo, mau uso do livre-arbítrio, não aproveitou bem as vantagens da vida material, aí o Rajaguna já pode começar a te pegar, e Rajaguna significa que você já está um passo da Tamaguna, está te pegando também, né? Paixão, Rajaguna, Tamaguna, ignorância. Aí, amigo, aí tudo pode acontecer, entendeu? Então é isso. Então aqui esse verso ele demonstra a supremacia da suprema personalidade de Deus perante tudo e todos, né? E sobre os cuidados que a gente tem que ter na condução das nossas vidas. Shila Prabhupada Ki Jai. Temos aqui o comentário. Deixa eu ver aqui. Luiz Rocha, Hare Krishna. Aqui o Haridashna, mais um comentário. A existência de um ser tão poderoso quanto Deus contraria o conceito de que Deus é a verdade absoluta. Conceito como onipotente. É verdade, né? Mas é porque lá no Bhagavad Gita, Léo, eu mencionei os versos
7, 8 e 9 do capítulo 4, tá? Então, voltando aqui, existem algumas doutrinas religiosas que, para captar o aspecto do bem das pessoas, tem que apresentar essa dualidade, né, do bem e do mal. E normalmente a gente precisa da referência do representante do bem e do representante do mal. Então por isso tem aquela dicotomia, né? Ah, porque o Deus é o bem e o diabo é o mal. Isso para dar referência para as almas que estão nesse mundo, porque esse mundo é o mundo das dualidades. Então as historinhas, elas sempre vão ter aquela moral, a moral da história, né? Inclusive os contos infantis, tem lá o representante do bem, a Cinderela, a Branca de Neve, e aí tem a bruxa, tem... Tudo isso contextualiza a importância do cultivo do bem. Mas isso ainda é uma filosofia relativamente rasa, porque a gente sabe que, na verdade, o bem também é uma dualidade. Mas esse bem, o cultivo do bem, ele vai preparando o coração. Porque embora o serviço devocional ele não seja obtido por nenhum tipo de mérito, mas quando você prepara o coração, fica mais fácil da mensagem do Guru penetrar o coração e a mente da gente. Por isso, no Bhagavad Gita, Krishna fala muito do cultivo de virtudes. Porque é uma maneira na qual você já estabelece uma energia mesmo, né? Um estilo de vida, um propósito, conectado com valores, ainda que mundanos, materiais, mas do bem. Então isso é como arar a terra. E aí quando aparece o Guru para oferecer Bhakti Lata Bija, a semente da trepadeira do serviço devocional, o coração está arado. Facilita que germine Bhakti Lata Bija. Entendeu? Mas em última análise, como as escrituras revelam, Krishna é completamente intocável. Ele tá além de... Krishna nem está ligando para esse mundo. Olha que coisa impressionante. De uma certa forma, Krishna mesmo, Krishna de Goloka, Vrindavana, né? Ele nem toca esse mundo. Ele faz isso através de Vishnu. Não é verdade? Então é por isso, mas como o Haridashna bem aqui mencionou, não dá para se supor que tem algum ser que é tão poderoso que pode se rivalizar com Deus. Não, não dá. Né? Os Vedas explicam a condição de Krishna como a verdade absoluta, que é um conceito acima do conceito de Deus. Né? Haridashna aqui lembrando que nesse domingo, dia 2, ou seja, depois de amanhã, ele vai estar fazendo o workshop do Mahabharata. E ele vai dar a palestra no festival de domingo, cujo tema é o poder da associação dos devotos. Legal, Haridashna, muito bom, estarei lá. Marcelo Magalhães, nós teríamos algum outro inimigo que não fosse o nosso próprio falso ego? Qual a função do falso ego? Qual a melhor forma de enfrentá-lo? Poxa, muito bom, Marcelo. Obrigado por por essas suas perguntas. Né? O falso ego ele tem a função de assim, dar um norte até nessa existência material. Né? A gente precisa do falso ego. Tá? Ele é um elemento que assim,
tem um aspecto positivo, né? Tem um aspecto positivo para a gente poder trilhar essa existência material, tá? Mas também ele é muito perigoso, né? Porque ele faz você se identificar com aquilo que nós não somos. Faz você se identificar com aquilo que você não é. Entendeu? Mas para enfrentar essa natureza material, esse mundo material, para estar dentro desse mundo material, a gente precisa desse norte que o falso ego dá. Senão seríamos todos muito depressivos até. Você precisa ter algo para te dar um impulso para você viver nesse mundo tão difícil. Agora, nós temos vários inimigos. Espera aí, rapaz. Só um minutinho que eu vou ter que entregar o cachorro ali pro rapaz que vai levar ele pro banho. Volto só, rapidinho. Manuela, é a dona Célia ou é o cachorro? Dona Célia. Ah, a dona Célia? É. Então abre pra mim lá a porta do coiso. Do coiso é muito vago, né? Ela anda por aí, tá? Não deixa ele passar, não. Dona Célia, a porta de trás. Pronto. Desculpe, rapidamente. Então nós temos a luxúria, a ira, a cobiça, a inveja, a ilusão e a loucura. Esses são os inimigos internos que nós temos, né? Como diz no Bhagavad Gita, Kama Esha Krodha Esha Rajaguna Samudbhava. A luxúria é um inimigo poderoso. E a ira, Kama Esha Krodha Esha. Deixa eu pegar esse verso aqui. Da luxúria surge a ira, que é nascida, e tudo isso surge a partir do nosso contato com Rajaguna, com o modo da paixão. Por quê? Porque nós queremos desfrutar, né? Ah, eu sou o cara, eu sou o centro, o mundo é feito para me dar prazer. Isso é a luxúria, né? E aí você age dentro dessa perspectiva. Só que a gente se frustra, né? O prazer material, ele é efêmero e ele não preenche as lacunas existenciais. Então acaba que a pessoa está ali, por isso que a gente está sempre buscando prazer para preencher a lacuna do coração e nunca se preenche. Não tem fim. Como se diz, é você querer satisfazer os desejos materiais, se incrementando a sua vida com a gratificação dos sentidos, com o prazer material, e você achar que você vai ficar pacificado com isso, é que nem você querer apagar uma fogueira jogando combustível nela. Só vai aumentar o fogo. Então, a luxúria precipita a frustração. Aí você fica irado, porque você... Ou, por exemplo, você planeja alguma coisa e não consegue, aquilo não se consuma, você não consegue. Ah, amanhã vamos à praia, no dia seguinte está maior chuva, maior temporal, e as suas férias, e aí as férias inteiras está chovendo. Aí você foi para uma região praiana. Pronto, fica irado. Ah, tá chovendo todo dia. Entende? Você quer desfrutar, mas qual a garantia do desfrute? Então, da luxúria surge a ira, e isso devido à nossa associação com o modo da paixão, que é o Rajaguna, é exatamente o modo, o guna, que faz que a gente queira empreender na gratificação dos sentidos, no prazer, tá? E aí, ou seja, então esse inimigo, a luxúria, ele é um inimigo assim fundamental a ser combatido, mas só com conhecimento, né?
Jnana e Vairagya, conhecimento para você ter compreensão das coisas como elas são e ter desapego, aceitar o funcionamento, a dinâmica da vida. Né? Mas enfim, então a luxúria é um grande inimigo. A ira também, consequentemente, que é fruto da insatisfação, da frustração com a gratificação dos sentidos, por não ter obtido ou por ter obtido e aquilo não te preencher. Né? Depois, lobha, a cobiça, é outro inimigo interno. Depois, matsalya, a inveja. Nossa, a inveja é um grande inimigo. Depois, moha, a ilusão. Entrou numa plataforma de ilusão, aí a coisa começa a ficar num grau que pode te conduzir amada à loucura. Sabe? Por exemplo, as pessoas que às vezes são submetidas a um tipo de trauma no mundo material, resultado de fatos pregressos, né? Karma. Né? Ela passa por uma situação, se ela não tiver um norte para entender que ela tem que passar por aquilo, ela está totalmente dentro de uma ilusão de que eu não sou merecedor disso, e isso pode conduzir a pessoa para uma plataforma mesmo de uma inaceitação, uma irresignação com uma realidade que ela está vivendo, que pode desencadear um problema mesmo mental, uma loucura. A pessoa fica completamente louca, desorientada, entendeu? Então, Marcelo, esses são outros inimigos que nós temos, tá? E agora aqui também, assim, qual a melhor forma de enfrentar o falso ego? É cultivar o ego verdadeiro, né? Através de sadhana bhakti, você nutre a sua inteligência, né? Buddhi Yoga. Krishna dá, né, no capítulo 10 da Bhagavad Gita, no verso número 8, ele fala, Teshan satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam janamanu payantite. Aqueles que estão satatam yuktanam, constantemente conectados comigo, bhajatam priti purvakam, adorando-me em amor estático, adorando-me e servindo-me em amor estático. Dadami buddhi yogantam. Eu dou inteligência, buddhi yoga, essa inteligência, que não é a inteligência material, é uma inteligência buddhi yoga. É a inteligência que permite a conexão de nós com o Senhor Supremo. Dadami buddhi yogantam. Eu dou a ele a inteligência que ele necessita para Janamanu Upayantite, através da qual ele vai chegar até mim. Entendeu? Então, esse é o método, né? O sadhana bhakti, o vaidhi bhakti, a disciplina do serviço devocional, ela vai nutrindo a nossa inteligência, essa inteligência buddhi yoga, essa inteligência elevada. Não é a inteligência que constrói prédio, que faz equações matemáticas, que faz metrô, que faz avião, que faz foguete. Não, é outro tipo de inteligência. É essa inteligência que nos conecta com Deus. Então, essa é a maneira, porque aí você começa a revelar o seu eu verdadeiro. Você se entende como uma alma espiritual. E aí você vai trilhando esse caminho gradualmente, cada vez tendo mais revelações internas, cada vez mais fortalecido contra os inimigos internos, que são os verdadeiros inimigos que nós temos. Né? Repito, Kama, Krodha, Lobha, Matsalya, Moha e Mada, né? E, consequentemente, se entender como alma espiritual. Esse é o verdadeiro ego. Então, assim se combate o falso ego. Haridashna aqui, o Rubens aqui, a aceitação de Krishna como sendo a verdade absoluta é conclusão da vida espiritual ou será necessário algo? A aceitação de Krishna como sendo a verdade absoluta é conclusão da vida espiritual? Bom, é importante a gente entender que Bhoktaram Jagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Yatvaman Shantim Richati. Porque existe essa
complexidade, né? Quem é Deus? Será que Krishna é Deus mesmo? Existem, por exemplo, o hinduísmo, ele é um sistema politeísta. Tem Shiva, tem Brahma, tem Durga, são não sei quantos milhões de deuses, ou semideuses, né? Aí que está o ponto. O Vedanta, a conclusão dos Vedas, explica que existe a suprema personalidade de Deus, é Krishna. Então é importante, né, eu mencionei o verso Bhaktaran Jagatapasan, que explica que Krishna, ele é o beneficiário último de todos os sacrifícios e todas as austeridades. Então tudo que nós temos que fazer é direcionado a Krishna. Não devemos perder tempo adorando semideuses, adorando nada, é diretamente Krishna. Porque você está se relacionando, abrindo um canal de conexão através da atitude amorosa, o serviço devocional com a própria suprema personalidade de Deus. Essa Prabhupada cunhou, né, essa expressão, né, the Supreme Personality of Godhead, a suprema personalidade de Deus, do Deus que é o chefe, o Deus chefe, Godhead, mais ou menos essa que quer dizer, né, o Deus chefe, que é na verdade a fonte de tudo, a fonte de existência de tudo. Então é importante a gente ter essa conclusão, porque aí você devota a sua vida, você empreende toda a sua entrega, é diretamente para aquele que deve ser entregue, que é o Bhaktaran, que é o desfrutador último de todos os jagyas e todas as tapassas, ou seja, de todos os sacrifícios, os deveres sagrados e todas as austeridades, né? Tudo deve ser feito em nome de Krishna. Então, é importante isso, tá? Mas para você chegar nessa conclusão, é necessário sim algo, né? Porque é uma jornada. Tem um passo a passo. Como é que você vai realmente entender isso? Que, esse é Deus, eu estou me relacionando realmente com Deus. Então, para você chegar a essa convicção, tá? Existe uma trajetória, um processo a ser cumprido, tá? Porque a fé, ela não é cega. A fé cega, ela não é considerada pelos Vedas, por Krishna, por Prabhupada. A fé, ela tem que ser baseada numa convicção, ela tem que ser resultado de uma realização interna, tá? Então, para você entender Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus, você precisa de um caminhar aí para poder entender isso, realizar isso, e aí você falar, não, eu estou no caminho certo. Então, a sua fé vai ser uma fé baseada em convicção. Tá bom? Revati, Pati. Muito bom ponto. Haridas, nos 3 portões que estão abertos para o inferno são a luxúria, a cobiça e a ira. Não é fácil não. E que desencadeiam, né? Morra e madha. Ilusão e loucura. Então, gente, eu acho que foi bom esse debate. Agradeço a participação de vocês. Para quem está no Rio de Janeiro, aproveite a oportunidade. Se conecta lá no Rio Bhakti Center, né, no Templo Hare Krishna do Itanhangá. Final de semana, domingo, tem um festival. Teremos uma palestra do Haridarshana. Sempre uma palestra bastante filosófica, muito boa. E ele também vai estar ministrando o curso, o workshop do Mahabharata, às 1h30 da tarde. O festival começa 10 da manhã, salvo engano, ou 11, com o Yoga para Todos. E às 3 da tarde começa o festival de domingo, com os bhajans e tudo mais. E, enfim, é uma maneira de se estabelecer uma rotina, né? Uma conexão com o serviço devocional, ok? Mary Krishna, muito obrigado por sua participação. Então, bom final de semana para todos. Vou ficando por aqui. E Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna.